Vou apresentar aqui os nossos gurus, os caras que ajudam muito a gente em marketing. São os vendedores mais marqueteiros que eu conheço. Abiezer Lima, por favor, salva de palmas para o Abi. E o Cássio Lopes, palmas para o Cássio. O Cássio é o nosso Head of Sales na operação brasileira. Tem ajudado muito no alinhamento marketing e vendas. O cara tem insights animais, sempre nos dá insumos para tomar melhores decisões em marketing. E o Abi é o nosso nerd, é o nosso Sales Engineer, é o cara que mais entende de Zorro no Brasil. Então, acho que a conversa dos dois vai valer muito a pena para vocês. Por favor, anotem as dúvidas, não esqueçam de anotar para vocês poderem tirar no final, tá bom? Fiquem à vontade aí, meninos. Obrigado, Eve. Obrigado, Everton. Bom, pessoal, boa tarde de novo, quase boa noite já. Bom, ontem nós começamos o nosso bate-papo aqui falando sobre o marketing, falando sobre a geração dos nossos leads. E eu combinei com vocês que, ao final da jornada de marketing, nós faríamos o caminho correto, que é o marketing fazendo aquela passagem linda de bastão para vendas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o CRM. Porém, como o nosso CRM, ele já é um CRM muito conhecido, como ele já é um CRM muito conhecido e ele é uma ferramenta extremamente completa, não é apenas para a gestão de vendas, mas para a gestão realmente, como o próprio nome já diz, gestão de relacionamento com o cliente. Então, o nosso CRM ele trabalha de ponta a ponta ali dentro do seu time de vendas, desde do recebimento daquele lead pelo marketing, até mesmo o pós-vendas, a geração de uma ordem de compra, uma ordem de venda, uma proposta, tudo isso a gente consegue trabalhar. Então, o que nós preparamos hoje? A ideia aqui é apresentar por que o Zorro CRM ele acabou ficando tão famoso ao longo dos últimos anos, esse posicionamento do Zorro CRM dentro da Gartner e da Forbes, eu não estou falando de qualquer empresa, estou falando de Gartner e Forbes, e também apresentar aqui uma das principais funcionalidades que fez com que o Zorro CRM explodisse no mundo todo e se tornasse o melhor CRM do mundo atualmente, tá bem? Porém, para ficar até mais dinâmico, eu trouxe o Cássio, por quê? O Cássio, como o Everton apresentou, ele é o nosso head de vendas na Zorro Brasil. O Cássio ele já trabalha com venda há quantos anos, Cássio? Mais de 10, gente. Eu já tô até ficando careca. Ó. Eu tenho a mesma idade, mais ou menos, né? Mas já ficou, né? É que eu sou nerd, então eu arranco os cabelos ao longo da jornada. Mas o Cássio, mais de 10 anos em vendas, eu também tenho mais de 10 anos, mas como o próprio Avi falou, eu sou a parte nerd da vendas, então eu entro na parte técnica, eu entro mais junto, principalmente com a Clara, que está aqui com a gente, para apresentar a estrutura, a arquitetura da ferramenta para que cada um de vocês possam utilizá-la da melhor maneira. E por que eu trouxe o Cássio? Como ele já está à frente da operação de vendas aqui no Brasil e ele consegue falar para a gente, eu vou puxar isso depois de apresentar essa parte aqui, por que esse processo é tão importante, por que essa funcionalidade que eu vou apresentar é tão importante, tá bem? E aí, o que vocês tiverem de dúvidas, o que tiver... eu quero ver uma outra funcionalidade. Como sempre, nós estaremos aqui no stand até o final do dia, porém, o nosso time comercial que está aqui também pode agendar com vocês uma demonstração personalizada da ferramenta de acordo com o fluxo de trabalho de vocês, tá bem? Quer falar alguma coisa? E, gente, aproveitem muito esse conteúdo do Abi, porque, assim, ele é a pessoa, imagina assim, quando vocês pedem, poxa, Cássio, queria deixar personalizado o meu CRM pra mim, e eu sempre falo assim, conseguimos? Na verdade, eu corro pra ele e falo assim, Abi, me salva aqui, ó. Então, ele vai mostrar na prática toda essa questão de personalização, customização que dá pra fazer na ferramenta. Obviamente, a gente vai focar num ponto e a gente vai trazer um cenário do dia a dia, né? Dia a dia do gestor de vendas, dia a dia do vendedor, como é na prática isso, tudo que a gente fala da Zorro, tá? Perfeito, obrigado. O vendedor gerando autoridade é maravilhoso, né? Ele querendo gerar autoridade para mim. Mal sabem vocês que quando eu não sei alguma coisa, eu corro para Clara. Então, tá tudo certo. Cada um corre para um ali dentro. Mas, como eu falei ontem, eu gosto muito do marketing. Eu sou apaixonado pelo marketing, apaixonado por ferramentas ali de recrutamento e seleção. Mas aí nós temos dentro da Zorro Brasil a Clara, que ela
fantástica em vendas também. Tanto que se tiver alguma coisa aqui que eu não souber responder na hora, eu não vou nem apelar para a Índia. Ela já está aqui, ela já pega o microfone e responde, tá bom? Mas vamos então falar sobre Forbes, falar sobre Gartner. O que eu trouxe aqui para vocês dessas duas? Só para apresentar a estrutura dessa apresentação, essa parte teórica. Primeiro eu vou apresentar quais são os pontos que a Gartner trouxe para a gente no último relatório, que foi em setembro de 2022. Então, 2023 ainda não saiu. Vou apresentar Forbes. Forbes é público, então vai aparecer aqui na tela um QR Code. Vocês já podem fazer a leitura e abrir o relatório. O da Gartner eu não posso apresentar por completo, porque ele é privado, apenas para clientes da Gartner e para os fornecedores. Então, vou apresentar apenas os pontos que eles trouxeram sobre nós. Isso eu posso, tá bem? E, após isso, vou bater um papo com o Cássio, ele vai falar um pouquinho sobre essa questão da operação e eu vou mostrar a funcionalidade funcionando. Funcionalidade funcionando é bom, né? Mas eu vou mostrar a funcionalidade na prática para que vocês vejam por que realmente isso funciona tanto para outras empresas como a gente usa dentro da Zorro no dia a dia, em toda operação de vendas nossa. Não tem como fugir disso, tá bem? Bom, então, só para começar, aqui já tenho que criar a prova, né? Que realmente Zorro está no relatório. Aqui embaixo tem a data, setembro de 2022. Esse é o quadrante mágico e a Zorro está posicionada como visionária. Tá bem aqui? Não sei se dá para ver. Nesse quadro aqui do visionário. Essa foi a última atualização. Não foi a primeira vez que a Zorro entrou no quadrante mágico da Gartner, tá? Nem com CRM, nem com outras ferramentas. Zorro tem de 60 ferramentas, eu acredito que 30, 40 já passaram pelo quadrante. E algumas se mantêm há muitos anos. Mas por que visionário? E agora, isso aqui é a tradução do relatório. O relatório da Gartner vem todo em inglês, essa é a tradução. Primeiro de tudo, inovação. Como aqui dá para tirar foto, eu não vou ficar lendo, porque senão eu vou ficar parecendo aquele professor de faculdade que lê o slide. Se for para ler o slide, não faz slide, dá aula, né? Então, eu vou só explicar um pouquinho da parte da inovação. Uma das coisas que a Gartner falou muito é que a Zorro, por ser visionária, ela busca o tempo todo trazer o que outros players do mercado não trazem. Players que estão no quadrante, por exemplo, como líderes, há muitos anos, que eles não trazem. Beleza, chegamos na liderança. E agora? Não tem atualização nenhuma na ferramenta? Eu continuo pagando caro e utilizando uma ferramenta que não caminha com o mercado, uma ferramenta que não caminha com a tecnologia? Então, não, a Zorro ela é visionária por isso, porque a inovação dela, principalmente em pontos como os que foram lançados no último ano, análise de humor, dentro da construção das jornadas de um cliente, porque a jornada ela não é só lá no marketing, a jornada ela acontece aqui também. Eu preciso definir o que vai acontecer se o meu lead, enquanto ele está conversando com o meu pré-vendas, ele já me dá ali me dá uma objeção por um requisito, uma funcionalidade, por exemplo. Isso em qualquer coisa que eu estou vendendo, falando de tecnologia, mas na área de vocês também. Então, a jornada eu preciso definir o que acontece, porque o objetivo de marketing, como nós falamos ontem, é entregar um ótimo MQL e o objetivo de vendas é entregar a venda faturada. Não é só vender, tem que entrar. Se não está no CRM, não existe. Frase básica. Se não está no CRM, não existe. Quer falar, Cássio? Fique à vontade. Tá desligado. Eu só ia confirmar isso, gente, que se não tá no Dash, não existe, né? Todo mundo sabe. E o outro ponto, também o lançamento que nós temos aqui, das análises prescritivas e também preditivas dentro da nossa ferramenta. Nós divulgamos isso até pouco, por conta da barreira do idioma, mas dentro do Zorro CRM essa barreira não existe. Nós temos inteligência artificial dentro do Zorro CRM há muitos anos. ChatGPT hypou agora, tudo bem, a Zorro já tem isso há muito tempo, muito tempo. Porém, o que a nossa inteligência artificial faz? Ela não é uma inteligência generativa. É uma inteligência que ela vai apresentar para você qual é a previsão de compra desse cliente, a previsão de data, de fechamento. Ela vai te apresentar qual é o melhor horário para enviar um e-mail ou até mesmo para ligar para esse cliente, tudo baseado em dados. Então, se a gente sabe de onde veio, a gente sabe para onde vai. Então, se tiver alguém aqui de BI, pode falar isso melhor do que eu. A ideia, então, é justamente essa.
com essas análises, tá bem? Outro ponto que a Gartner passou para a gente foi a questão da presença vertical. O nosso CRM não é um CRM focado apenas em um tipo de indústria, apenas em uma vertical de negócio. O nosso CRM ele é cerca, assim como eu falei na ferramenta de ontem, cerca de 95% customizável. Então, sendo customizável, eu trago para o meu negócio. A própria Zorro, ela já tem no site do CRM em inglês, se vocês acessarem ali soluções, ela tem várias verticais. CRM para imobiliárias, que lá está como real estate, CRM para clínicas médicas e hospitais, CRM para indústria farmacêutica. Porém, o CRM da Zorro ele pode ser customizado para qualquer vertical que a gente for trabalhar. E a parte da otimização vertical, que isso aqui é o principal que nós vamos falar hoje, que é onde nós trabalhamos o nosso processo, nós modelamos o nosso processo dentro da ferramenta. Então, eu não adapto o meu processo à ferramenta, eu adapto a ferramenta ao meu processo. Você foi lá, bateu cabeça, se juntou durante horas com outros gestores. Caso da Zorro, quando a operação de vendas brasileira começou, nós fizemos reuniões durante dias para montar o melhor processo possível para a melhor conversão depois que o marketing entrega para a gente. O marketing traz leads bons, qualificados, mas a gente precisa também converter. Então, nós criamos isso. E aí, vem um vendedor e fala, vou fazer do meu jeito, o meu jeito é mais rápido, o meu jeito é mais fácil. E aí, o Cássio, dentro dele, deve estar se remoendo sobre isso. Galera, essa parte é muito legal, porque quando a gente está falando de processo de vendas, a gente tem que entender que, dependendo da origem, dependendo de onde veio esse lead, o canal dele, então tem vários fatores que vão fazer a gente conseguir converter para uma venda ou não. E a gente precisa ter datado isso para saber qual ação, qual é o funil que ele vai entrar do vendedor. Se ele vai entrar direto, não vai precisar de um vendedor, se ele vai precisar de um SDR, um vendedor, se ele vai entrar ali, a gente vai ter que mandar a proposta direto para ele. Então, isso é muito importante quando a gente está falando, né, de ter essa customização, que é por canal, por estágio do seu funil. Quanto mais a gente deixa customizado isso no nosso processo de vendas, melhor vai ser a nossa conversão. A gente consegue ganhar ali porcentagens de conversão em cada etapa que a gente está tendo. Então, isso aí é muito importante que o Abi vai falar agora, tá? Obrigado, Cássio. E, então, sobre a parte do relatório da Gartner, basicamente é isso. O relatório completo ele está disponível ali para quem é cliente da Gartner. Mas a Gartner basicamente falou isso. O Zorro CRM é melhor por conta desses aspectos. E esse aqui, se vocês puderem ler, é o QR Code da Forbes. Esse relatório é totalmente público, vocês vão conseguir acessar. Após eu terminar a minha fala aqui, eu aconselho, inclusive, que vocês desçam até o final do relatório, porque aí vocês vão ver por que nós somos unanimidade, e não é uma frase simplesmente que o nosso marketing colocou aqui para chamar a atenção de vocês. Lá tem o comparativo com os dois principais players do mercado, que todo mundo acha que é o melhor CRM, minha empresa tem que ter isso. É a Forbes falando, não sou eu. Eu sou só o Abiezer. A Forbes é a Forbes, todo mundo conhece. E lá vocês vão ver as estrelas que nós temos e as estrelas que esses outros players têm no comparativo que eles mesmos criaram, com os prós e os contras de todas as ferramentas, tá bem? Mas basicamente o que esse relatório fala? Dos prós do Zorro CRM. Primeira parte, automação da venda. E a automação mesmo. Desde que eu entrei na Zorro, eu sempre falo para os clientes que vêm fazer demonstração comigo, vêm realizar uma demonstração comigo. Quem tem que mandar e-mail é o CRM. Quem tem que gerar proposta é o CRM. Quem tem que criar uma tarefa de uma ligação é o CRM. O vendedor tem que vender. Ele tem que criar relacionamento com o cliente e convencê-lo que aquela é a melhor ferramenta. O pré-vendedor tem que qualificar. Então, ele tem que receber o lead do marketing, validar as informações. Beleza, é isso mesmo que ele precisa, que esse meu cliente precisa? A função de alguém em vendas é ajudar o cliente. Não é simplesmente colocar dinheiro para dentro da empresa. Colocar dinheiro é consequência. Ninguém trabalha de graça, obviamente, mas colocar dinheiro para dentro da empresa é consequência. Então, a automação é isso. Fazer com que o seu vendedor ele tenha tempo para se relacionar com o cliente. E não que ele tenha que ficar... Cássio, como head de vendas, precisa ali gerar um relatório para entregar para o nosso diretor-geral. Não, o relatório tem que estar automático, tem que ter tudo automatizado. E é muito importante esse tempo, porque quando a gente está falando em ganhar mais dinheiro para a empresa, de ter mais lucratividade, é exatamente isso. A gente pegar processos que são feitos de forma manual e automatizar.
Se o vendedor não está vendendo, gente, já está errado. Tem que ser só voltado para venda. Então, você tem as ferramentas para ajudar ele a gastar menos tempo com isso. Então, você vai ter o processo que ele vai só imputar algum dado e já vai sair o relatório de vendas para você, que ele vai fazer a ligação e já vai constar para você a ligação, você vai conseguir ouvir ela, você vai conseguir ter os números que ele está fazendo, quem que ele está abordando, tudo isso precisa ser tratado numa ferramenta. Senão, você vai fazer ele preencher inúmeras planilhas, gastar inúmeros tempos que ele não consegue fazer, e ele vai deixar de vender, que é o que você quer, para pegar e preencher planilha, que não é o trabalho dele. Lembrando que já é setembro, agosto de 2023. Planilha, os astecas usavam, né? A gente não precisa mais disso. Análise e relatórios. A gente já falou disso agora, sobre os relatórios, então vou pular essa parte. Comunicação omnicanal. Isso é fundamental. Cássio, eu vou perguntar e aí o teu sorriso já vai responder. Vendedor que não fala com o cliente, vende? Eu não conheço, gente. Eu acho que não existe mesmo. E melhor do que isso, né? Não é só falar com o cliente. Onde ele quer falar? Ele quer falar no WhatsApp, ele quer falar no Instagram, ele quer falar por telefone, ele quer falar por uma videoconferência. Então, é muito importante a gente ter uma ferramenta que ela tá em todos os canais. Porque eu consigo tirar relatórios dela e eu consigo analisar qual é o melhor canal meu. Então, isso é uma das grandes vantagens quando a gente está falando da Zoho, que a gente tem sempre uma premissa de unificar as ferramentas. Então, você não vai só falar, naquela rede social X. Você vai fazer em tudo em um único lugar. Então, ganha aquela eficiência que a gente está falando o tempo todo aqui e você consegue ter o dado, que é a parte mais sensível ali para o gestor. Cara, onde está a minha melhor conversão? Onde eu começo a falar com ele? Quanto tempo demora do meu ciclo de vendas? Então, tudo isso precisa estar em um único lugar. Para você também, né? A gente não quer que o vendedor perca tempo com planilha, mas aí vai o gestor perder tempo com isso. Então, imaginem sempre o processo de vocês, como eu otimizo, como que eu coloco uma ferramenta para fazer isso, tá? Perfeito. E, para finalizar, ferramentas de colaboração. Isso já entra um pouco no omnicanal, porque o omnicanal ele pode ser para o cliente, porém nós temos clientes internos. O que? A passagem de bastão de um pré-vendedor para o vendedor, do vendedor para o engenheiro de vendas. Finalizou a passagem de bastão para o pós-vendas. Então, tudo isso eu preciso de uma comunicação interna. E quando eu tenho ferramentas de colaboração, eu consigo dentro do meu CRM apenas colocar um arroba. Cássio, por gentileza, verifica com esse cliente se essa funcionalidade que ele me passou é assim mesmo que ele quer. O Cássio, eu não preciso ligar para o Cássio, eu não preciso mandar um e-mail para o Cássio. Não preciso fazer uma reunião, aquela famosa frase, nessa reunião poderia ser um e-mail. Não preciso fazer uma reunião para entender. O Cássio simplesmente é notificado ali dentro do CRM, ele faz o contato com o cliente e me responde. Isso é simples. Mas o aplicativo móvel, isso aqui é sensacional, principalmente para empresas que trabalham com vendedores externos. Para o interno também vai funcionar muito bem. Mas por que isso é sensacional? Eu atendo alguns clientes dentro do público agro, principalmente para venda para o público agro. Então, clientes que vendem ali pesticidas, que vendem tratores, etc. Essas pessoas, quando elas vão vender ali para o produtor rural, seja ele pequeno ou grande, vão chegar em locais que não tem sinal de celular. O que ela faz? O aplicativo móvel da Zoho ele funciona de maneira offline. Então, você pode colocar todas as suas anotações sem ter internet alguma, e quando você se conectar, ele vai atualizar para a nuvem. Ah, mas vendedor não tem tempo para terminar a reunião e digitar todas as anotações ali, e ele vai chegar na empresa, ou quando ele terminar a rota dele, ele vai esquecer. Não tem problema. No aplicativo móvel, as notas podem ser por voz. Então, ele vai simplesmente, como se estivesse gravando um áudio no WhatsApp, colocar as anotações dele, para que depois ele se lembre e possa transcrever, ou até mesmo para que o gestor ou o próximo da linha ali da passagem de bastão possa ouvir. Ah, mas o meu vendedor externo, ele trabalha, vamos usar aqui São Paulo como exemplo. Hoje nós estamos em Florianópolis, que também é grande para a nossa condição ali, para o que a gente gosta. É muito grande a ilha, mas São Paulo é muito maior. Meu vendedor sai daqui, precisa ir lá em Guarulhos, precisa, sei lá, na Zona Sul, na Zona Norte, e gasolina é CAC. Gasolina é CAC.
Como que eu posso resolver isso através do meu aplicativo móvel? Eu consigo criar uma automação, uma configuração que eu trago a rota ideal para esse vendedor fazer, economizando tempo, consequentemente combustível e atendendo o máximo possível de clientes ao longo do dia, tá bem? Então o aplicativo móvel ele tem todas essas funcionalidades maravilhosas. Eu falei só algumas, mas ele é sensacional, sensacional. Acabou a desculpa, né, gente? Então, até é interessante, né, quando a gente está falando principalmente do Zorro, aí em particular, porque a parte do nosso aplicativo móvel, ele consegue carregar algumas informações sem ter internet. Então, até quando você tem essa questão, pô, tô num lugar que é muito distante, não tem internet, você consegue carregar algumas informações, tá? Não são todas, obviamente, mas já consegue pegar o telefone, nome, informações básicas ali que você necessita. E muito que o Abi tá falando é a gente desenhar um processo de vendas. A gente sabe, né? Eu sou gestor da área e eu sei como é difícil fazer o vendedor preencher alguma coisa que é importante. Ele tá focado, como a gente falou, na venda. Eu quero que ele venda. Como que eu obrigo ele a fazer aquilo? Ele sempre vai dar um jeitinho, vai falar que o jeito dele é melhor. Então, quando a gente está falando disso, a gente precisa de uma ferramenta que quase que obriga ele a fazer. Mas como que a gente faz isso? A gente cria um cenário onde ela tenha campos que são obrigatórios ele preencher. E a gente tem que ser muito analítico nessa hora, que a ideia não é travar o processo. A ideia é educar. Vou dar um exemplo muito simples, tá? Para a gente vender, a gente precisa, no mínimo, saber o CNPJ da empresa, né? Independente do que você vende. Você vai cadastrar essa informação. Se ele não preencheu isso, cara, não tem como. E você deixando isso como obrigatório, você vai fazer o vendedor colher essa informação. Então ele vai saber. Talvez não vai ser na primeira e na segunda, mas eu garanto que na terceira vez ele não vai nem esquecer de perguntar. Porque não vai entrar no Dash, ele não vai ganhar comissão e ele vai correr atrás. Então, a gente está muito acostumado, né? O perfil do vendedor, quando a gente está falando no perfil de DISC, né? É um perfil de I, né? Que é o dominante e o influenciador. Então, ele sempre vai, às vezes, quando a gente vai passar um tipo de informação para ele, ele vai falar assim, cara, não dá para fazer de outro jeito, não quer mudar. E quando a gente coloca isso, ele vai se forçando aos poucos, porque ele vai vendo que ele não vai ter o ganho dele, né? Ele não vai ter o objetivo que ele quer. Então, automaticamente, ele vai sendo doutrinado com isso. E a gente, como líder, o papel nosso é ajudar ele, mesmo que ele não saiba agora. Imagina igual os seus filhos. Às vezes a gente priva os nossos filhos de algumas coisas porque a gente sabe que vai ser bom para eles ali no futuro. E é a mesma coisa com a nossa equipe. A gente, cara, você precisa fazer essa informação, você precisa me passar, porque vai ser bom para a empresa, a gente vai conseguir entender melhor ali sobre esse cliente, vai ter essas informações que são importantes. Então, automaticamente, conforme ele for amadurecendo, ele vai entender que aquilo foi bom para ele, tá? Maravilha. Eu tinha combinado com ele que eu ia fazer isso em formato de entrevista, mas já que ele já respondeu a minha pergunta, era basicamente quais são os principais desafios ali que um gestor de vendas encontra quando o processo não é seguido. Então a pergunta era essa, ele já respondeu? Desculpa. Então, não tem problema. Então agora o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês como a gente usa isso na prática dentro da Zorro. Obviamente esse não é o nosso fluxo interno da Zorro. Aqui é uma conta demo e como eu falei para vocês, olhem o nome da demo da Clara. Foi ela que montou, eu só me aproveitei da situação. Mas aqui, o que nós montamos? Isso aqui é um blueprint. Traduzindo para o português, a Zorro colocou como plano gráfico dentro do CRM, mas nada mais é do que um diagrama de processos. Ou seja, é a árvore do meu processo. O que precisa acontecer para que o meu vendedor, meu pré-vendedor, o meu pós-vendas, ele passe aquele lead ou aquele cliente de fase dentro do meu funil de vendas. Por quê? Agora sim eu vou perguntar. Imagina, Cássio, agora eu vou fazer a pergunta de uma forma diferente, mas o que é o principal problema que você já enfrentou do vendedor, por exemplo, na hora de fechar uma venda, não seguir o processo e depois lá na frente você receber um churn ou então você perder a venda, não só o churn, mas porque o jurídico devolveu, algo assim, você já trabalhou em empresas gigantes? Cara, principalmente, né, a questão de mapear muito bem o que a empresa quer. Então, quando a gente está falando ali de objetivo da empresa, imagina quando você vende para o seu cliente, ele tem uma expectativa muito alta, que ele decidiu e falou, cara, a Zorro ou qualquer que seja a empresa, é a empresa que eu escolhi para ajudar o meu negócio. Então, se nessa passagem de bastão de informações a gente não coloca exatamente o que a gente acordou, seja um produto ou seja um serviço,
o que ele está esperando no onboard dele, no treinamento, a expectativa dele cai na hora. E isso é muito importante, a gente ter o controle dessas informações. A passagem de bastão do SDR para o vendedor também acontece do vendedor para o pós-venda. Então, isso é muito importante, gente. Não pode não existir um processo onde ele vai imputar essas informações, tá? Exatamente. A questão de somos equipe. Então, às vezes a venda não cai no vendedor, mas ela vai cair no pré-vendedor, que vai contabilizar para o churn do coitado que não teve nada a ver com o processo que não foi bem seguido lá atrás. Então, o time comercial é um time como um todo, né? Então, a gente... Beleza, nem todo mundo vai ter empatia, então a gente vai... Se não vai no amor, vai na dor. E na dor é aqui. Então, esse blueprint, o que ele vai fazer? Ele vai engessar o meu processo de ponta a ponta. Passamos vários dias montando o processo, quando começamos a operação aqui no Brasil. Definimos o processo, o que a gente faz agora? Coloca dentro do CRM. Por quê? Porque por mais que nós estivéssemos juntos na hora de construir, e nós sabemos qual é a importância desse processo, daqui 1, 2 anos pode chegar um vendedor novo que não entenda dessa maneira e ele pode decidir não seguir. Aqui não tem como. Ele vai ter que seguir daquela forma como está feita. Ah, mas eu não concordo. Tudo bem, vamos fazer um one-on-one, vamos discutir. Nada é escrito em pedra. Total. Eu até fiquei curioso aqui. Quantos de vocês já tem um processo bem definido nessa parte de vendas? Assim, fala assim, com orgulho, assim, olha, meu processo tá bom. Nenhum? Alguém consegue levantar a mão? Fiquem tranquilos que, assim, eu acho que a primeira dica que eu daria, que vocês querem começar, pega 30 vendas que vocês fizeram nos últimos 1 ano, ou nos últimos 6 meses, e entende qual que é o perfil desse cliente. E você vai desenhar um ICP. Você vai desenhar quem ele é, qual é o cargo, vai desenhar ali em qual setor ele está da indústria, e a partir disso você vai começar a ter esse desenho do ICP. E nisso, você vai agregar isso para o seu processo de vendas. Então, o que o marketing te mandar de leads, de MQLs, para virarem SAL, né? Se alguém não tiver familiarizado com a nomenclatura, é Sales Accept Lead, tem que estar baseado em alguns critérios. Então, vamos fazer aqui rapidão. Vamos supor que eu atendo só empresas que tenham 10 funcionários, que sejam empresas que são agências de marketing e estão no Brasil. Beleza. Muito simples o ICP que eu desenhei aqui. Se o marketing me entregar uma empresa que é uma agência de marketing, que tem mais de 10 funcionários, mas está no Japão, eu já não atendo. Então, você começa a balizar. Tudo que foi de MQL que o marketing me trouxe, quantos de fato estavam qualificados, que viraram SAL. Isso entre o marketing e a pré-vendas. Depois da pré-vendas, eles vão abordar esses contatos. Então, imagina que quando você vai abordar, vai ter pessoas que vão te responder, pessoas que não vão, e você tem que ter um SLA também. Então, o pré-vendedor, ele tem que passar também algumas informações para esse vendedor. O objetivo, por que eles quiseram entrar em contato com a gente, como que eles conheceram a gente, e a partir disso você passa o bastão para o vendedor, que vai entender também se está aceito esse lead, né? Se é uma oportunidade, esse lead que passou de SDR para vendas. Então, tudo isso, vocês precisam desenhar esse processo para saber como está a estrutura comercial de vocês. Porque aí você começa a entender onde está o erro. Se a gente precisa de mais leads, ou é mais leads qualificados, ou se, na verdade, a nossa pré-vendas não está qualificando muito bem para as vendas, ou se vendas não está entrando no pitch certo, ou se um canal não está sendo ideal para a gente. E tudo isso, gente, é impossível, nunca vi ninguém fazer se não tiver uma ferramenta. Não estou nem falando mais agora a Zorro, precisa ter uma ferramenta. A melhor é a Zorro, né? Mas tudo bem. Se as outras tiverem blueprint, até onde eu sei, não tem. Mas então, na prática agora, isso tudo que ele falou é a parte mais importante, mas precisa ter a ferramenta. E dentro aqui da ferramenta, a funcionalidade é essa. Vou explicar apenas 2 estágios de uma transição. Prometo que já acabo, tá bom? 2 estágios de uma transição, só para vocês verem na prática. E aí eu já libero vocês também para assistirem um Aaron Ross, que também, aproveitando que está todo mundo já sentado aí, fiquem. Esses meus retângulos brancos são os meus estágios. E os losangos, isso é losango, né? Azuis, são as transições. Então, o Cássio ele definiu um processo que para passar de MQL para SAL, eu preciso qualificar. Então, o meu SDR, o meu pré-vendedor, ele não pode fazer nada diferente disso.
Ou, se ele for descartar, ele precisa dar um motivo de perda. Por que que é lixo? Por que que esse lead não é suficiente para vendas? Então, aqui dentro, só vou republicar aqui, já deixar certo, e mostrar na prática, para não atrasar mais ainda a agenda do pessoal. Eu tenho o meu lead. Aqui, eu venho criar um lead. Vamos colocar que o lead foi criado manualmente, tá? Eu vim aqui na feira e na hora já abri meu CRM e cadastrei alguém de vocês. Não foi o marketing que me mandou. Aqui eu só vou colocar esse campo como obrigatório. A gente colocou por questão de configuração, mas não é necessário. Já o coloco como cadastrar o próprio Cássio aqui para a gente. Beleza, tenho o meu lead, eu o salvo. Ah, preciso colocar o e-mail do Cássio. Tá vendo? Não deixa nenhum espaço em branco, hein? Não, a Clara não ia deixar eu cadastrar sem e-mail. Lead sem e-mail? Onde já se viu isso? Bom, não tem mais nenhum obrigatório aqui nesse começo. Beleza, cadastrei o Cássio. Opa! Foi eu que bati o dedo, gente, desculpa. Cadastrei o Cássio está aqui como meu MQL e eu quero passá-lo para SAL. Eu preciso ou qualificá-lo, ou descartá-lo, ou desqualificar. Então, venho aqui em qualificação. Eu tenho obrigatoriamente que colocar um telefone para o Cássio. E a empresa do Cássio também é uma outra pergunta obrigatória. E aí sim eu consigo mudá-lo. Se eu não colocar essas informações, acabou, não consigo passar dali, não tenho mais para onde seguir como pré-vendedor. E mesmo que eu queira, não. Então, vou dar uma de preguiçoso aqui, vou mandar esse cara para o lixo, eu ainda preciso colocar um motivo de perda. Tá bom? Gente, desculpa, é que a gente conversou muito aqui, passou do horário, eu não posso atrasar o Everton, porque vocês sabem quem vem depois, né? Então, vamos fazer o seguinte. Prestem atenção na palestra do Aaron, não vamos conversar agora, porque ele é a estrela do dia. Assim que ele terminar, eu estou ali fora, a gente bate um papo sobre CRM, a Clara também está ali, e aí a gente pode mostrar isso personalizadamente. Customizável. A gente vai customizar para vocês, tá bom? Obrigado. Gente, obrigado, hein? Bom evento para todo mundo.